Sombra sobre o Caribe. A crise criou a Venezuela em 2025. A madrugada de 18 de outubro de 2025 trouxe consigo mais do que o silêncio habitual do Mar do Caribe. Nas águas turquesas que banham a costa venezuelana, 3 destroyers americanos, classe Arleigh Burke, cortavam as ondas com precisão cirúrgica, seus sistemas de radar varrendo constantemente o horizonte. A bordo do USS Porter, o capitão James Mitchell observava as telas de comando, enquanto seus homens monitoravam cada movimento nas águas territoriais venezuelanas. Poucos quilômetros abaixo da superfície, um submarino nuclear de ataque classe Virginia deslizava silenciosamente, invisível aos olhos do mundo, mas presente como uma lembrança constante do poder que Washington estava disposto a projetar naquela região. Esta não era uma operação de rotina. Pela primeira vez desde a invasão do Panamá em 1989, os Estados Unidos mobilizavam uma força militar significativa nas costas de um país latino-americano soberano. O pretexto oficial era o combate ao narcotráfico, mas nos corredores do poder em Caracas, Brasília, Cidade do México e até mesmo em Pequim, todos sabiam que algo muito maior estava em jogo. A administração Trump havia decidido que o regime de Nicolás Maduro representava uma ameaça intolerável aos interesses americanos e estava preparada para agir de forma decisiva. A escalada havia começado meses antes, quando documentos confidenciais revelaram que o presidente Trump assinara uma resolução presidencial classificada, autorizando a CIA a expandir dramaticamente suas operações na Venezuela. Não se tratava mais apenas de coleta de inteligência ou apoio discreto à oposição. A nova diretriz permitia operações letais diretas contra membros do governo venezuelano, usando a justificativa de que eles faziam parte do chamado Cartel de los Soles, uma suposta rede de narcotráfico, que Washington agora classificava como Organização Terrorista Internacional. Era uma mudança radical de paradigma, transformando uma disputa política em uma guerra não declarada contra o que os Estados Unidos definiam como terrorismo transnacional. O Cartel de los Soles não era uma invenção recente. Por anos, agências de inteligência americanas acumularam evidências de que altos funcionários do governo venezuelano, incluindo membros das Forças Armadas e da cúpula do regime, estavam profundamente envolvidos no tráfico de cocaína para os Estados Unidos e Europa. Os relatórios descreviam uma rede sofisticada que usava a infraestrutura estatal venezuelana para transportar toneladas de drogas produzidas principalmente na Colômbia, usando o território venezuelano como ponte para o Caribe, e de lá para os mercados consumidores globais. O próprio Nicolás Maduro e vários de seus ministros mais próximos tinham mandados de prisão emitidos por cortes americanas, acusados de conspiração para o tráfico internacional de narcóticos. Mas classificar oficialmente esse arranjo como terrorismo mudava completamente as regras do jogo, permitindo o uso de força militar sob a doutrina de guerra contra o terror. Os primeiros sinais da nova postura americana vieram em setembro, quando embarcações no Caribe começaram a ser atacadas sem aviso prévio. Lanchas rápidas, pequenos cargueiros e até barcos de pesca foram alvejados por helicópteros Apache e drones Reaper, operando a partir de bases na Colômbia e em territórios caribenhos sob jurisdição americana. Os comunicados oficiais do Pentágono eram lacônicos, mencionando apenas operações antinarcóticos bem-sucedidas. Mas as imagens que vazavam contavam uma história diferente: destroços em chamas, corpos flutuando nas águas azuis e uma letalidade que parecia desproporcional para simples intervenções policiais. Fontes dentro da Marinha Americana confirmavam que dezenas de pessoas haviam sido mortas nessas operações, muitas delas sem qualquer chance de rendição. Era uma guerra não declarada, travada nas sombras das águas internacionais. A justificativa legal para essas ações era complexa e controversa. A administração Trump argumentava que, ao classificar o Cartel de los Soles como organização terrorista,
Os Estados Unidos tinham o direito de perseguir seus membros onde quer que estivessem, da mesma forma que haviam feito com a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. O presidente Trump, conhecido por sua retórica agressiva contra o regime venezuelano desde seu primeiro mandato, intensificara o discurso nos últimos meses, chamando Maduro de narcoterrorista e ameaçando ações militares diretas caso o fluxo de drogas não fosse interrompido. Em comícios e entrevistas, Trump afirmava que drogas venezuelanas estavam matando milhares de americanos todos os anos e que seu governo não ficaria de braços cruzados enquanto um regime hostil usava o narcotráfico como arma contra os Estados Unidos. A mobilização naval que agora cercava a Venezuela era impressionante tanto em escala quanto em capacidade letal. Os 3 destroyers carregavam mísseis de cruzeiro Tomahawk, capazes de atingir alvos em território venezuelano com precisão cirúrgica, além de sistemas antimísseis Aegis, que criavam uma bolha defensiva impenetrável contra qualquer retaliação aérea. A bordo dos navios de assalto anfíbio que os acompanhavam, cerca de 4.000 fuzileiros navais treinavam diariamente para operações em território hostil, ensaiando cenários que iam desde resgates de reféns até assaltos a instalações costeiras. Aeronaves de patrulha P-8 Poseidon sobrevoavam constantemente a região, mapeando cada movimento de embarcações venezuelanas e coletando inteligência eletrônica sobre as comunicações militares do regime. E nas profundezas, o submarino nuclear mantinha vigilância silenciosa, pronto para lançar ataques com mísseis de cruzeiro ou torpedos guiados caso a ordem fosse dada. Em Caracas, a reação do governo venezuelano oscilava entre desafio público e preocupação privada. Nicolás Maduro aparecia regularmente na televisão estatal, denunciando o que chamava de imperialismo americano e prometendo defender a soberania venezuelana até as últimas consequências. Cercado por suas tropas em eventos cuidadosamente coreografados, Maduro evocava o legado de Hugo Chávez e Simão Bolívar, retratando a situação como mais um capítulo na longa luta latino-americana contra a hegemonia de Washington. Mas nos bastidores, a situação era muito mais tensa. Generais venezuelanos sabiam que suas forças armadas, embora numerosas no papel, não teriam qualquer chance em um confronto direto com o poderio militar americano. Décadas de má administração, corrupção e falta de manutenção haviam deixado grande parte do equipamento militar venezuelano inoperante. Os caças Su-30 da Força Aérea raramente voavam por falta de peças de reposição. Os sistemas antiaéreos russos tinham capacidade limitada e a marinha consistia principalmente de embarcações costeiras que seriam destruídas em minutos caso os americanos decidissem atacar. A dimensão secreta da operação americana era ainda mais preocupante para o regime venezuelano. As operações da CIA, sob a nova resolução presidencial, não se limitavam a ataques contra embarcações no mar. Equipes de operações especiais haviam sido infiltradas em território venezuelano, trabalhando com redes de informantes locais para mapear a localização de líderes do governo, instalações militares críticas e rotas de narcotráfico. Algumas dessas operações já haviam resultado em ações diretas. Explosões misteriosas em depósitos usados para armazenar drogas, assassinatos de figuras intermediárias na rede de tráfico e até mesmo tentativas de eliminação de oficiais militares de alto escalão ligados ao cartel. O governo venezuelano denunciava essas ações como terrorismo patrocinado pelos Estados Unidos, mas tinha dificuldade em apresentar evidências concretas ou em impedir que continuassem acontecendo. A comunidade internacional observava a situação com crescente alarme. No Brasil, o presidente Lula havia sido um dos primeiros a criticar publicamente as ameaças americanas, argumentando que nenhuma disputa na América Latina deveria ser resolvida através de intervenção militar estrangeira. O governo brasileiro, que mantinha relações diplomaticamente corretas, tanto com Washington quanto com Caracas, temia que uma invasão ou bombardeio americano desestabilizasse toda a região, criando uma crise humanitária massiva e potencialmente empurrando milhões de refugiados venezuelanos para os países vizinhos.
A Colômbia, tradicional aliada dos Estados Unidos, encontrava-se em posição particularmente delicada. Bogotá apoiava a pressão contra Maduro, mas o presidente colombiano, Gustavo Petro, de orientação esquerdista, também expressava preocupação com o uso de força militar, alertando que isso poderia transformar a Venezuela em uma zona de guerra prolongada, similar ao que ocorrera no Iraque e no Afeganistão. O México de Claudia Sheinbaum adotava uma postura de neutralidade crítica, mantendo a tradicional política externa mexicana de não intervenção, enquanto discretamente expressava preocupação com o precedente que uma ação militar americana estabeleceria. Diplomatas mexicanos lembravam em conversas privadas que o México também enfrentava graves problemas com cartéis de drogas e se perguntavam se um dia poderiam se tornar alvo de ações militares americanas sob justificativas similares. Era um pensamento incômodo que revelava o quanto a operação contra a Venezuela estava mudando as regras não escritas das relações hemisféricas. Do outro lado do mundo, a China observava com atenção especial. Pequim havia investido bilhões de dólares na Venezuela ao longo dos anos, principalmente através de empréstimos garantidos por petróleo. A queda do regime de Maduro representaria não apenas a perda desses investimentos, mas também um golpe estratégico na presença chinesa na América Latina, região que havia se tornado cada vez mais importante para os planos globais de Pequim. O Ministério das Relações Exteriores chinês emitiu declarações criticando o uso de força nas relações internacionais e defendendo o princípio da soberania nacional, mas cuidadosamente evitou fazer ameaças diretas ou comprometer-se com a defesa militar da Venezuela. A China não estava disposta a arriscar um confronto com os Estados Unidos por causa de Nicolás Maduro, mas também não queria estabelecer o precedente de que ficaria passiva enquanto aliados eram atacados. A Rússia, outro importante apoiador do regime venezuelano, encontrava-se em posição ainda mais complicada. Envolvida profundamente no conflito na Ucrânia e enfrentando sanções econômicas devastadoras, Moscou tinha capacidade limitada para projetar poder militar no Caribe. Putin havia feito declarações de apoio retórico a Maduro e enviado alguns assessores militares, mas todos sabiam que se tratava mais de gestos simbólicos do que de comprometimento real. A Venezuela estava essencialmente sozinha diante da máquina militar americana. Dentro dos Estados Unidos, a operação gerava debates acalorados. Falcões da Segurança Nacional argumentavam que décadas de política de contenção haviam falhado em remover Maduro do poder e que apenas ação decisiva poderia eliminar a ameaça que a Venezuela representava em termos de narcotráfico, influência de potências adversárias no hemisfério ocidental e desestabilização regional através do fluxo de refugiados. Eles apontavam para o sofrimento do povo venezuelano sob o regime, a destruição da democracia no país, e os milhares de americanos que morriam anualmente de overdoses de drogas que passavam pela Venezuela, como justificativas morais para a intervenção. Alguns até sugeriam que uma ação militar rápida e decisiva poderia ser bem-vinda pela população venezuelana, que derrubaria Maduro assim que percebesse que os Estados Unidos estavam comprometidos com a mudança de regime. Por outro lado, críticos da operação alertavam para os perigos de mais uma aventura militar americana na América Latina. Eles lembravam o histórico desastroso de intervenções dos Inconsiders na região desde a Guatemala, em 1954, até a invasão do Iraque em 2003, argumentando que ações militares raramente produziam os resultados desejados e, frequentemente, criavam consequências não intencionadas que duravam décadas. Especialistas em América Latina alertavam que a Venezuela não era o Panamá de 1989, um país pequeno onde uma operação cirúrgica podia remover um ditador em dias. Com quase 30 milhões de habitantes, geografia diversa que incluía selvas amazônicas e cidades densamente povoadas e forças armadas que, embora degradadas, ainda contavam com centenas de milhares de efetivos, a Venezuela poderia se transformar em um atoleiro militar prolongado.
E mesmo que uma operação inicial fosse bem-sucedida em remover Maduro, quem governaria depois? A oposição venezuelana estava fragmentada e desorganizada, sem capacidade de assumir o controle imediato do país. O vácuo de poder poderia mergulhar a Venezuela no caos, similar ao que ocorrera na Líbia após a queda de Gaddafi. Havia também a questão legal e constitucional. Críticos argumentavam que a classificação do governo venezuelano como organização terrorista era uma manobra jurídica questionável, destinada a contornar a necessidade de autorização do Congresso para a guerra. A Constituição americana dá ao Congresso, não ao presidente, o poder de declarar guerra, e muitos congressistas de ambos os partidos expressavam preocupação com o precedente de permitir que o executivo unilateralmente iniciasse conflitos militares sob o pretexto de combate ao terrorismo. Já haviam visto essa justificativa ser esticada ao limite nas guerras do Afeganistão e Iraque, e temiam que a Venezuela representasse mais uma expansão do poder presidencial em questões de guerra e paz. No terreno, a situação se tornava mais volátil a cada dia. Relatos não confirmados mencionavam tiroteios entre forças especiais americanas e milícias venezuelanas em áreas remotas perto da fronteira com a Colômbia. Pescadores caribenhos relatavam ter visto explosões no horizonte durante a noite e destroços de embarcações continuavam aparecendo nas praias. Em Caracas, manifestações pró e contra o governo ocorriam simultaneamente, enquanto a polícia política do regime intensificava a repressão contra qualquer voz dissidente que pudesse ser interpretada como apoio à intervenção americana. Maduro havia decretado estado de emergência, mobilizado reservistas e distribuído armas para milícias civis leais ao regime, criando o cenário para uma resistência prolongada caso os americanos decidissem invadir. A situação econômica da Venezuela, já catastrófica antes da crise, deteriorava-se ainda mais. O bolívar havia perdido praticamente todo o seu valor, a inflação atingia níveis estratosféricos e escassez de alimentos e medicamentos se intensificava. Milhões de venezuelanos haviam abandonado o país nos últimos anos, criando uma das maiores crises de refugiados do mundo, e agora novas ondas de imigrantes tentavam atravessar as fronteiras para Colômbia-Brasil, e outros vizinhos temendo que uma guerra fosse iminente. Organizações humanitárias alertavam para uma catástrofe em desenvolvimento, com o potencial de milhões de civis ficando presos entre forças americanas e milícias venezuelanas, caso combates diretos começassem. Na Casa Branca, o presidente Trump mantinha suas opções em aberto. Sempre imprevisível, ele alternava entre ameaças de ação militar devastadora e sinalizações de que poderia estar disposto a negociar se Maduro deixasse o poder e permitisse eleições livres supervisionadas internacionalmente. Mas poucos acreditavam que Maduro aceitaria tal acordo, sabendo que deixar o poder significaria quase certamente julgamento por crimes de narcotráfico nos Estados Unidos e possivelmente enfrentar acusações de crimes contra a humanidade em cortes internacionais. Para Maduro e seu círculo íntimo, permanecer no poder não era apenas uma questão de ambição política, mas de sobrevivência pessoal. Os militares americanos, por sua vez, preparavam múltiplos planos de contingência. O mais limitado envolvia apenas intensificação dos ataques marítimos e aéreos contra alvos relacionados ao narcotráfico, mantendo operações de forças especiais em território venezuelano, mas evitando invasão em larga escala. Um cenário intermediário previa ataques com mísseis de cruzeiro contra a infraestrutura militar venezuelana, instalações petrolíferas usadas pelo regime e, possivelmente, tentativas de decapitação do governo através de ataques precisos contra a liderança em Caracas. O cenário mais extremo envolvia invasão terrestre com dezenas de milhares de tropas americanas, ocupação de áreas-chave do país e uma campanha prolongada para desmantelar completamente as forças leais a Maduro e estabelecer um governo de transição pró-americano. Cada cenário tinha seus defensores e críticos dentro do establishment de segurança nacional americano. Os riscos eram imensos em todos eles.
Mesmo operações limitadas poderiam escalar rapidamente para algo maior. Ataques aéreos poderiam causar baixas civis significativas, gerando indignação internacional e fortalecendo o apoio a Maduro entre setores da população venezuelana que, de outra forma, poderiam ser neutros ou contrários a ele. Uma invasão terrestre poderia custar milhares de vidas americanas e venezuelanas custar centenas de bilhões de dólares, e atolaria os Estados Unidos em mais um conflito prolongado em momento em que a opinião pública americana estava cansada de guerras intermináveis no exterior. Enquanto isso, nos corredores diplomáticos, tentativas de última hora para evitar conflito direto prosseguiam discretamente. Mediadores brasileiros e colombianos buscavam algum tipo de compromisso que pudesse satisfazer minimamente ambos os lados. Sugestões incluíam Maduro concordar em realizar eleições verdadeiramente livres sob supervisão internacional em troca dos Estados Unidos, suspenderem as operações militares ou algum tipo de acordo em que membros da cúpula do regime deixassem o poder em troca de garantias contra extradição e processo. Mas essas conversas esbarravam em desconfiança mútua profunda. Maduro não acreditava em quaisquer garantias americanas, lembrando-se do destino de outros líderes que haviam confiado em promessas de Washington apenas para acabarem presos ou mortos. E a administração Trump, por sua vez, duvidava que qualquer acordo com Maduro fosse cumprido, vendo-o como um mestre em manipulação e ganho de tempo que usaria qualquer trégua apenas para consolidar seu poder e continuar suas atividades ilícitas. A história estava chegando a um ponto de inflexão. Décadas de deterioração das relações entre os Estados Unidos e a Venezuela, aceleradas durante os anos de Chávez e Maduro, haviam criado uma dinâmica de hostilidade mútua que parecia impossível de reverter através de meios diplomáticos normais. O envolvimento do regime venezuelano no narcotráfico internacional fornecia aos Estados Unidos uma justificativa legal e moral para a ação que anteriores administrações americanas haviam hesitado em usar totalmente, e a administração Trump, menos constrangida por preocupações sobre opinião internacional ou precedentes diplomáticos do que seus antecessores, parecia disposta a cruzar linhas que outros haviam evitado. Nas praias da Venezuela, cidadãos comuns olhavam para o horizonte onde navios de guerra americanos cruzavam lentamente e se perguntavam se seus filhos estariam seguros no dia seguinte. Em Washington, generais e políticos pesavam opções militares e calculavam custos e benefícios de diferentes cursos de ação. Em Caracas, Maduro e seus assessores planejavam como resistir e sobreviver ao que parecia cada vez mais inevitável. E pelo Caribe, nas águas mornas, onde Cristóvão Colombo havia navegado séculos atrás iniciando a colonização europeia das Américas, uma nova página da história hemisférica estava sendo escrita, com consequências que ninguém podia prever completamente, mas que todos temiam poderiam ser catastróficas. A crise EU-Venezuela de 2025 representava mais do que uma disputa bilateral. Era um teste para a ordem internacional pós-Guerra Fria, um exemplo das tensões entre soberania nacional e intervenção humanitária ou antiterrorista, e um momento decisivo para o futuro das relações interamericanas. O desfecho desta crise moldaria a política da região por décadas, estabelecendo precedentes sobre até onde grandes potências podem ir para remover regimes que consideram ameaçadores e quanto os países menores podem realmente confiar em princípios de não intervenção e soberania nacional, quando enfrentam a ira de uma superpotência. Nas profundezas do Caribe, submarinos silenciosos aguardavam ordens, enquanto milhões de pessoas em toda a região seguravam a respiração, esperando para ver se a diplomacia prevaleceria ou se os canhões falariam. A sombra sobre o Caribe tornava-se cada dia mais escura, e ninguém sabia quando ou se a luz voltaria.